Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer o upgrade de um projeto Laravel da versão 9 para a versão 10. Então a gente vai fazer o passo a passo aqui, seguindo o próprio tutorial aqui do Laravel, só que a gente vai fazer na prática. E eu confesso para vocês que eu ainda não fiz o upgrade de nenhum projeto, então esse aqui vai ser minha primeira experiência fazendo esse tipo de upgrade. Inclusive eu espero até que ocorra alguns errinhos ali para a gente poder tratar e aprender juntos, né, a driblar esses tipos de erros. Se você não sabe o que está falando, quem fala é o Urnal, seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Aqui toda terça-feira conteúdo de Laravel. Então, se você é um fã aí, você trabalha com Laravel, não deixe de se inscrever aqui no canal e ajudar a gente a crescer e expandir cada vez mais essa comunidade. Eu estou aqui com um projetinho Laravel, tá? Projeto Laravel 9, eu não estou com ele em execução nesse momento, mas ele é um projeto Laravel 9. A gente pode conferir aqui no Composer. E, além de ser Laravel 9, tá aqui até, ó, Laravel 9. Além dele ser Laravel 9, ele também utiliza Laravel Sail nele, ou seja, aquele ambiente Docker aí do próprio Laravel. Se você não sabe o que é o Laravel Sail, não esquece de dar uma olhadinha aqui embaixo nos comentários, na descrição aqui do vídeo, ou aqui nos cards aqui em cima, que geralmente eu deixo um vídeo falando o que é Laravel Sail, como fazer a implementação do Laravel Sail no seu ambiente. Mas basicamente esse projeto aqui, ele tem, né, o Laravel Sail instalado, e a partir disso é onde a gente vai estar executando, é o ambiente que a gente vai executar o nosso projeto Laravel. Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso processo. Basicamente, eu estou aqui no site do Laravel. A gente está aqui com o guia de upgrade para a versão 10, tá? Para você atualizar para a versão 10, não dá para você atualizar direto, tipo, da 8 para 10. Isso aí é incoerente, tá? Então, desiste disso. Caso você vá fazer esse tipo de atualização, tem que ir da 8, aí da 8 você vai dar 8 para 9, da 9 você vai para 10, tá? Mesma coisa, eu tenho um projeto 5.6, quero atualizar para o 10, como é que eu faço? Você tem que atualizar de 1 em 1. Primeiro do 5, depois para o 6, depois para o 7, depois para o 8, tá? Porque essas modificações são constantes. E o guia que o Laravel deixa sempre para a gente aqui, sempre vai estar dizendo da última versão para a versão mais atual, como fazer esse processo de upgrade. Caso você tenha dificuldade com algum upgrade de alguma versão, comenta nos comentários desse vídeo aqui, que quem sabe até a gente faz um vídeo aqui a respeito de como fazer esse tipo de implementação, perfeito? Bom, e aqui estou na versão 10, o link também vai estar aqui na descrição, tá? Inclusive aqui do lado que a gente consegue conferir, que está na versão 10. Perfeito. Para iniciar, o que a gente tem que entender? Basicamente, quando a gente vai fazer o upgrade, o próprio Laravel já vai dizer aqui, vai separar em 3 blocos, tá? Esses 3 blocos seriam o quê? Um de mudanças aí que tem alto impacto na aplicação. Então aqui, esses dois aqui são os dois principais que vão ter mais impacto. Depois a gente vai ter alguns com um impacto médio, aí, que pode ser que às vezes nem chegue a interferir no seu cotidiano, na sua aplicação, tá? E aqui uns de baixo impacto, aqui, que acabam às vezes são coisas que estão mudando porque estão no caminho para a mudança, mas não que necessariamente se você não mudar aqui já vai parar de funcionar. Então são mudanças de baixo impacto ali, tá? Às vezes são paradigmas, são formas de utilizar determinados recursos que acabam sendo evoluídas, né? E aí começa a criar aqueles métodos depreciados, né? Aqueles métodos que às vezes você ainda consegue usar, mas pode ter certeza que nas próximas versões deixarão de ser liberados. Então, por conta disso, o Laravel separa esses 3 módulos aqui. Toda vez que você for fazer o upgrade aí de versão do Laravel, você tem que bater de 1 em 1 desses tópicos, não tem como fugir. Às vezes, um que você passa batido pode ser suficiente para a tua aplicação falhar. Aqui ele até fala, tem uma estimativa de tempo aqui, ó, basicamente que a estimativa que ele dá é de 10 minutos. Para a gente começar essa atualização, a gente precisa olhar isso aqui, ó, que eu acho que é os 2 pontos principais aqui dessa versão nova do Laravel. Primeiro, a gente só vai conseguir rodar o Laravel 10 se a gente tiver um PHP 8.1 pelo menos. Ou seja, nos sobra apenas o 8.1 e o 8.2. Nenhuma outra versão suporta o Laravel 10, perfeito? E, além disso, aqui quanto ao Composer, também a gente tem que ter uma versão específica, mínima, né, do Composer. No caso aqui, a gente precisa estar rodando no mínimo o Composer 2.2. Caso você não tenha essa versão do Composer, você vai precisar estar atualizando ela, tá? Então, ou instalando novamente o Composer. Para a gente saber as 2 versões que a gente tem na máquina atual aqui, eu vou abrir aqui meu terminal aqui, eu estou dentro do WSL, perfeito? Vou dar um zoom aqui. E aí, para a gente saber a versão do PHP, basta um PHP -v. Com isso, o próprio terminal aqui já vai mostrar para a gente, né, o próprio client do PHP já vai exibir aqui qual a versão. No caso que eu estou com a 8.2, perfeito? Então, tranquilo, meu PHP está ok. E aí eu preciso saber do Composer. Para mim saber a versão do Composer,
version. Com isso aqui também é exibida aqui a versão do Composer, tá? Isso aqui no caso é a 2.3.3. Agora eu já até entrei aqui no WSL aqui, dentro da pastinha do meu projeto, perfeito? Que aí assim a gente consegue manusear e fazer as ações necessárias. Aqui eu até vou mostrar para vocês, ó. Vou dar um PHP artisan version. E aí com isso a gente consegue ver aqui a versão do Laravel, no caso aqui é 9.52, tá? Que é desse projeto aqui que eu estou trabalhando agora. Então, esses dois primeiros requerimentos aqui do Laravel já estão ok, a gente consegue agradar a eles. Perfeito. Agora a gente vai lá dentro das dependências do Composer. Para ir dentro das dependências do Composer, basicamente a gente tem que acessar o nosso Composer JSON. Então, vou vir aqui no meu projeto, abrir aqui o nosso Composer JSON, no caso esse arquivinho JSON aqui do próprio projeto Laravel. E aqui a gente vai fazer as atualizações que ele deseja ali. Deixa eu jogar para o lado. As atualizações são, primeiro aqui, mudar o Laravel Framework para a versão 10. Então tá aqui, ó, Laravel Framework, a gente tem que mudar para 10, perfeito? 10 com esse circunflexo na frente. O que quer dizer circunflexo? Circunflexo quer dizer que vai ser qualquer versão superior a 10. Só que ele nunca vai sair do 10 porque tem um ponto 0. Ou seja, o que vai aumentar aqui realmente é só aqui, ó. Aqui onde que é 0 vai 1, 2, 3, vai seguir infinitamente. Mas essa versão 10 nunca vai sair. Por isso que a gente está utilizando, né? Utiliza dessa forma aqui. Perfeito? Então, Laravel 10 aqui. O requirement aqui do PHP aqui a gente já pode mudar para 8.1, tá? Como aqui mesmo é dito isso. Aí a gente precisa atualizar o nosso Sanctum. Nosso Sanctum a gente precisa mandar ele para a versão 3.2. Então tá aqui o Sanctum. Já estava na versão 3, tá? Então eu tenho que mudar para a versão 3.2. Tranquilo até aqui. Eu tenho o Doctrine DBAL aqui. Vamos ver se tem aqui dentro do nosso Composer. Eu acho que não tem. Isso aqui é uma dependência nova aqui do Laravel. Então a gente tem que adicionar ela, beleza? Então a gente vem aqui, copia ela, adiciona aqui nas dependências requeridas, né? Vamos colar aqui, Doctrine. E aí coloca aqui a versão 3.0 superior, perfeito? E além disso a gente tem o Laravel Ignition, né, do SPAT. Vamos ver se ele está aqui, ó. Ele está aqui na dependência de dev. Então vamos na verdade atualizar a versão dele, né? A versão dele aqui está 1, a gente vai mandar ele para a versão 2, perfeito? Uma observação só. Esse Doctrine aqui, ó, só vai ser necessário realmente para quem utiliza o Doctrine aí como ORM no Laravel. Para quem está utilizando o próprio Eloquent, não precisa dele aqui. Isso eu até conferi lá no projeto do próprio Laravel e ele nem está lá nas dependências do Composer, tá? Então fica essa dica aí, dependendo aí do seu projeto, né? Se você não utiliza o Doctrine aí para isso, então não precisa atualizar essa versão aqui. Logo abaixo ele já vem chamando a atenção com o seguinte: se você está atualizando o teu Sanctum, então lembra que a gente atualizou com uma dependência chamada Sanctum, né? Dei um pouquinho mais de zoom aqui. Sanctum, a gente atualizou ela da 3.0 para 3.2. Tranquilo. Então o que acontece? Se você está atualizando aí para a versão 3, né? Ou seja, você não estava na versão 3 ainda, estava na versão 2, aí você precisa consultar aqui nessa página do Sanctum a forma de upgrade do Sanctum, porque ele mudou algumas coisinhas, então vale a pena você checar aqui. Mas basicamente a mudança aqui que ele fez é adicionar uma nova coluna na migrate dele. Então basicamente você vai ter que criar uma nova migrate e adicionar aqui essa carry aqui, né? Para ser executada ali, para ser criado essa nova coluna no banco, tá? Mas é importante que você leia aqui também. Fechou? Bom, além disso, também tem uma notificação aqui sobre o PHP Unit, tá? PHP Unit a gente consegue confirmar aqui no nosso projeto, lá dentro do nosso projeto, aqui na raiz dele, né? Em phpunit.xml, beleza? E aí aqui nele, ele está falando, ó, que esse processo undercover file vai deixar de existir. Vamos ver se ele está aqui, ó. Ó, está aqui, ó, coverage, né? Processo uncovered file, né? Então, ele está falando aqui, ó, que no futuro isso aí vai ser deletado, tá? Então, basicamente o que a gente precisa fazer é remover esse processo uncovered file aqui, tá? Coverage vai ficar só coverage mesmo e pronto. Além disso também, né, depois de ajustar esse detalhe aqui no PHP Unit, é importante também atualizar o Nuno Maduro Collision e o PHP Unit para o 10, tá? Para isso, a gente volta aqui no nosso projeto. É claro, também pode ser que você não utilize o Unity no seu projeto, talvez você nem tenha essa dependência nele, mas por padrão Laravel tem, tá? No caso, você não ter,
aí você deixaria quieto, não adicionaria, não mexeria nada com o Unity. Mas no caso aí que você tem um projeto padrão Laravel, provavelmente você vai ter o Unity, então você vai precisar sim fazer essa atualização, tá? E aí aqui a gente tem duas atualizações, uma no Maduro Collision, né? A gente pode buscar aqui, a gente vai ver aqui, ó, no Maduro Collision. Aqui mudou para a versão 7, antes estava na versão 6, né? A gente coloca aqui 7.0. E o PHP Unity foi para a versão 10. Então vamos achar o PHP Unity aqui, ó. Ele estava cravado aqui numa versão 9.5.10. Então a gente vai agora para a versão 10 dele. Perfeito. Esses eram os ajustes necessários aqui no nosso Composer JSON. Ah, eu ia até esquecendo aqui. Já no próximo tópico tem até um detalhe também que a gente vai mexendo no Composer JSON, que é o seguinte. A gente tem que ajustar esse minimum stability, tá? Que é alguma coisa que de estabilidade do próprio projeto Laravel. E aqui está na versão stable, tá? Ele só pede para a gente conferir aqui se está stable. Vou fechar o Composer aqui. Agora a gente vai trabalhar bastante com o nosso campo de pesquisa, tá? Isso aqui não tem como você fazer atualização do seu projeto sem trabalhar com esse campo de pesquisa. Aqui já a gente tem uma atualização, né? Que a gente pode perceber que ela é de baixo impacto. E ela é justamente para quem faz algum tipo de modificação aí no public path do projeto Laravel, tá? Normalmente não é utilizado isso, mas pode ser que você tenha ajustado isso por alguma razão, principalmente se você tem às vezes a tua pasta public em outro lugar aqui no projeto. Nesse teu caso, né, aí você vai precisar verificar essa atualização aqui e ajustar no seu projeto, perfeito? Não vou entrar a fundo nisso aqui, porque isso aqui não é uma atualização que vai impactar geral, beleza? É mais uma exceção aí no caso de quem realmente customiza o diretório público aí do seu projeto Laravel, perfeito? Aí aqui em Authorization, né, a gente tem mais uma atualização aí de baixo impacto, tá? Que agora é no método Register Policy. Agora esse método Register Policy ele é invocado automaticamente pelo Laravel. Então você não precisa mais deixar ele na Auth Service Provider. Basicamente, então, a gente vai ir nessa Auth Service Provider. Para isso, a gente vem aqui no nosso projeto. Pode dar um Ctrl E, ou pode vir no buscar aqui. Diferente, usando o VS Code, é claro, né? Aí aqui, na Auth Service Provider, vou abrir ela aqui, ó. Aqui ele fala, ó, dá uma olhada no Booted, tá? E aí no Booted tem aqui, ó, Register Policies, né? Tá aqui, ó, This Register Policy. Então, basicamente, a gente vai comentar este comando aqui. Você pode, inclusive, até deletar daqui, remover, tá? Mas, no caso, como a gente está fazendo, ainda ajustando o ambiente para daí a gente testar, ver se deu certo a versão do 10, então nesse cenário eu recomendo que você ainda comente, tá? Mas num cenário, não, já está tudo certo, tá rodando, então basta vir aqui e apagar essa linha, perfeito? Bom, aqui ok, então, mais um método resolvido. Aqui a gente vai mexer no schedule, tá? Então a gente vai lá no kernel, a gente pode buscar aqui, eu até buscaria kernel aqui, mas geralmente vai entrar em conflito, porque você tem dois kernels no projeto. Um que está em HTTP e o outro que é o console, tá? O que a gente vai usar é o do console. Então vamos vir aqui, ó. Que esse mesmo arquivo aqui está inclusive, tá aqui, ó. App, console, kernel, beleza? Aí, no kernel, você vai ter que adicionar esse comando, esse schedule aqui para ser rodado, tá? Para isso, você vai vir aqui, ó, em schedule. E aqui em schedule, você vai adicionar esse comando. Detalhe, esse comando aqui, para ele funcionar, você tem que estar rodando aí com um cron job no seu projeto Laravel, ou ter algum mecanismo, né, que faça você desencadear a execução de comandos no schedule. O que isso aqui faz, afinal de contas? Para que eu estou colocando isso aqui no schedule? Bom, o Laravel otimizou a forma dele de trabalhar com caches. Então, utilizar esse novo comando aqui vai melhorar a performance da forma que é trabalhado com cache. Porque antigamente, como ele mesmo menciona aqui nesse texto, antigamente ficava muito lixo, né, de coisas que eram apagadas do cache. Então eles acabavam ficando com um certo lixo lá dentro do cache. Por conta disso, agora, utilizando esse comando, essa parte do cache é limpa aí de hora em hora. Como está aqui o comando, a gente pode ver, ó, ele está para ser executado. Esse comando no schedule, tá? E esse comando aqui ele vai executar de hora em hora, tá? Agora sim, Urnal, mas eu não uso cache, eu não tenho o schedule, não está com o cron job, não tem nada que vai ativar aí o schedule. Preciso colocar esse comando? Bom, você poderia remover então ele daqui tranquilamente, né? Nesse cenário seu. Mas para uma aplicação padrão aí, normal, é bom ter ele aqui, porque a qualquer momento você pode precisar usar cache, a qualquer momento você pode precisar utilizar o schedule, e aí esse comando já vai estar aqui. Então,
não é ruim você adicioná-lo aqui, tá bom? Agora a gente tem uma outra atualização aqui, que ela é de impacto médio, perfeito? Que é uma na expressão aqui do banco de dados, tá? O que acontece? Essa atualização aqui, ó, ela é para quem utiliza o DB-RAW, que além de usar o DB-RAW, acaba mexendo com a gramática com que é feita a conexão com o banco de dados. Então ela é bem esporádica, não é todo mundo que utiliza isso no código, tá? Que vai ter um método como este aqui, como por exemplo um getValue aqui, para pegar de uma expressão DB-RAW, tá? Mas no caso que você tenha, você utiliza aí o DB-RAW e está utilizando assim, esse getValue, vale a pena você verificar no seu código e fazer o ajuste necessário. Mas caso, né, você esteja utilizando esse getValue aqui de uma expressão de um DB-RAW, então vale a pena você verificar, porque ele mudou a forma de aceitar o parâmetro aqui. Então antes dava para fazer um cache aqui com string, agora já não dá mais. Então agora você precisa passar realmente uma grammar aqui, né, como que ele chama aqui, o tipo desse objeto aqui, perfeito? Para checar, né, será que eu estou usando isso ou não? Bom, você pode pegar esse comando aqui, getValue, vir aqui no pesquisar aqui do seu projeto, tá? E colocar aqui getValue. E aí, todo lugar que aparecer esse getValue, você checar se algum deles tem a ver aí com o banco de dados, com algum tipo de conexão aí com DB-RAW, tá? Aqui no caso aqui, aparentemente, nenhum, até porque é um projeto que foi feito por mim. E nesse projeto eu não utilizei, eu lembro que eu não usei nenhuma vez esse getGrammar, getValue aqui. Então é uma atualização que meio que para mim não vai ter nenhum impacto, mas pode ser que você tenha utilizado em algum lugar e aí sim você vai ter algum tipo de impacto na sua aplicação. Então isso aqui, só para deixar bem claro, somente se você utilizou, né, DB-RAW e você utiliza um getValue ali para pegar a gramática ali daquela expressão que você está aplicando no banco de dados. Somente nesse caso aí sim vale a pena você dar uma olhadinha nessa expressão aqui e aí sim realizar a correção necessária aqui, perfeito? Aí tem uma nova aqui também, ó, de muito baixo impacto, que é uma Carry Exception, que agora ela aceita um método, uma string, né, que é a conexão no construtor dela. Então, como primeiro parâmetro até, inclusive, do construtor dela. Então, essa daqui seria a mesma coisa, seria você consultar ela no seu projeto e ver se algum lugar utiliza ela, tá? Tem que ser ela exata, vamos lá. New Carry Exception, aqui até tem, vamos ver onde está esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui está dentro da vendor, então é um arquivo que não me preocupa, porque a vendor vai ser atualizado, tá? Mas no caso, se estivesse fora da vendor, né? Aqui eu consigo confirmar por conta aqui em cima aqui do caminho aqui do breadcrumber que fica aqui em cima, mas também se eu abrir meu projeto aqui eu consigo ver, ó, que isso aqui está dentro da vendor aqui, ó, Laravel vendor, perfeito? Se está dentro da vendor, pode deixar quieto, não precisa mexer. Se estiver fora da vendor, aí é um sinal que você tem que ajustar, porque agora ele vai aceitar uma string aí no construtor desse método, perfeito? Vai ser o primeiro parâmetro dele. Basicamente é essa a mudança para este cenário. Aí aqui teve uma atualização interessante até, que ela é com colunas o lead, tá? O lead é bem parecido aí com o ID, tá? Eles têm vantagem, têm desvantagem, aí vai de você ir mais a fundo, ou até se você quiser um conteúdo sobre isso, até comenta aqui no vídeo, tá? Mas basicamente aí o LD aí, né? O lead, ele é um tipo randômico ali de dado que você consegue utilizar como primary key ali do seu projeto, tá? E ele mudou, tá? Porque antes, se você chamava ele como está aqui, ó, com table, o lead, o Laravel criava uma tabela, uma coluna no banco de dados, ela era o lead, perfeito, só que o nome que ele dava para ela era o UID. Então meio que não fazia sentido, porque não é um UID, ele é um lead, né? E aí, para resolver isso, agora o Laravel colocou um ponto final nessa história, e agora quando você criar uma tabela, uma coluna, né, no seu banco de dados aí, com o termo ULID, né, com a opção ULID aí para registrar ela vai ser criada, e ela, além de ser criada, ela vai ser criada justamente aí com o nome correto, que é o lead, e não mais, né, o ID, perfeito? E é claro, se você quiser explicitar aí qual que é o nome da coluna que você deseja, né, para ela, perfeito, você pode passar aí o tipo lead, e aí definir entre parênteses, né, o nome que você quer que essa coluna receba. E a gente teve uma outra atualização agora nas model, tá? Essa aqui é interessante, essa atualização aqui. E essa aqui pode ser que impacte todo o projeto Laravel que vinha da versão 8 para 9, da 9 para 10 ali, tá? Isso aí basicamente a gente vai ter que ir na model. Então vamos vir na nossa pastinha de models aqui, app, models. No meu caso que eu só tenho model user, mas imagino você aí que deve ter um projeto aí com mais de 10 models, você vai ter que olhar em todos aí. E basicamente aqui, ó, o que mudou é que antigamente, né, existia um cache, como esse cache aqui,
chamado dates. Então, no caso, se você tinha isso no seu projeto, esse dates, agora você tem que eliminar ele. E o que você tinha de cache aqui dentro, você vai simplesmente tirar daqui e colocar aqui para dentro aqui do caches mesmo, perfeito? Então, ele deixa de existir esse dates. E aí você pode até deletar isso aqui já fora do seu projeto. Tá? E isso você tem que fazer de todos os projetos, porque é muito difícil você buscar dates aqui. Provavelmente vai aparecer um monte de coisa, né? E talvez você tenha até variável dentro do seu projeto com dates. Então vale a pena realmente você ir de model em model olhando e vendo se tem alguma para você fazer esse tipo de atualização. É uma atualização simples, né? É só olhar realmente suas models aí de uma em uma. Caso ela tenha esse dates aqui, tá? Esse protect dates, remove ele e passa todas as variáveis de dados que você tinha para dentro do cache. Só isso. Teve uma mudança aqui que é o get basic carry. Ele deixou de ser chamado desse jeito, tá? Então basicamente isso aqui é só você buscar no seu projeto get basic carry. Aí você vai ver quem que tem, né? E aonde está esse arquivo que tem, que possui ele. Aqui no caso eu tenho um arquivo que tem ele, está dentro da vendor. Então tá tranquilo, tá dentro da vendor, tá tranquilo. Ali vai ser atualizado assim que a gente der um composer update, tá? Então nada demais, aqui a gente não precisa se preocupar. No caso houvesse, né, no nosso projeto algum lugar que tem esse get basic carry aqui, a gente simplesmente teria que mudar ele para to base, tá? Então mudou pouca coisa aqui, mas é uma mudança significativa e depois esse meta aqui não vai ser mais encontrado. Aí houve outra mudança, que agora um projeto Laravel, quando você criar do zero, ele não vem mais com essa pastinha lang aqui, tá? Que era a pastinha onde ficavam os idiomas, a parte de linguagem ali, de tradução e tudo mais. Agora, para você criar isso aqui, você vai ter que dar sempre um PHP Artisan Lang Publish, tá? Então essa atualização aqui, ela não impacta projetos que já existem, tá? Porque projetos que já existem provavelmente já tem o Lang aqui, já tem publicado e tudo mais. Mas se você for criar um projeto novo do Laravel 10, então você vai precisar rodar esse comando aqui, PHP Artisan Lang Publish. Agora a gente chega numa atualização aqui, de certa forma uma das mais chatinhas que tem dentro dessa atualização aqui do projeto Laravel, tá? Que é a do monolog. Caso você utilize logs aí no seu projeto, é importantíssimo que você dê uma olhada aqui no guia aqui de atualização. Principalmente se você faz isso aqui no seu projeto. Deixa eu pegar aqui, abrir um. Aqui, ó. Digamos que você chamava esse método aqui, ó, que é o logger, tá? Se você utiliza o logger do próprio Illuminate, tranquilo, provavelmente você não vai ter impacto nenhum. Mas se você utilizava o logger do monolog, aí sim, provavelmente você vai ter algum impacto aí, dependendo como que você chamava alguns métodos, alguns recursos que ele tinha. Principalmente aqui, ó, esses métodos aqui, critical, debug, emergence, que tinha antes no logger, né, como constantes, deixaram de ser constantes, porque agora eles são enum, tá? E aí tem todo o impacto que isso causa dentro do projeto, na forma que você vai acessar ele. Além disso, tem outras atualizações aqui, tá? Até, de certa forma, medianas, assim, que pode ser que impacte ou não o seu projeto, mas, de toda forma, vale a pena você checar aqui, caso você utilizava realmente o logger diretamente do próprio monolog, tá? Se você utilizava o log ou o logger aqui, por exemplo, do Illuminate, aqui tranquilo, aqui provavelmente você não vai ter impacto nenhum, tá? Ó, se você utilizava o logger do próprio Illuminate, tá? Que é do próprio Laravel ali, das facades e tudo mais, você não vai ter dificuldade nenhuma, porque ele já mudou os métodos, já tá aqui, ó, debug, já tem todos os métodos aqui. Então, tudo que tá aqui vai continuar existindo. Por quê? Porque ele é uma façade, né? Ele está criando uma camada aí de abstração do próprio monolog, tá? Então, por conta disso, se você já utiliza os logger assim, né, dessa forma aqui, ou o log assim também, né, você não vai ter problema nenhum. Ou se você utilizava o logs assim, ó, com logs, né, com esse helper do Laravel aqui, também você não vai ter problema nenhum, tá? Porque o próprio Laravel aí já vai tratar, né, de resolver esses problemas, essas atualizações aqui do monolog. É mais realmente se você utilizava o monolog direto, implementado direto no seu projeto. Então, aí vale a pena você checar. Por isso, até recomendo que aqui o que você faça? Você faça aqui a instanciação aqui. Vamos lá, pegar aqui vou instanciar aqui uma classe aqui do logger, do monolog até, né? E aí a gente vai ver aqui como é que fica o nome dele no projeto. Que o que acontece? A gente pega aqui, ó, por exemplo, ó, use monolog logger. Copio isso aqui, ó, venho aqui no meu find do projeto e busco. E aí eu vejo se tem algum arquivo meu, né, que instanciava, que chamava essa classe aqui. Se tem, opa, já é um problema já e é onde que eu vou ter que resolver.
Então é uma forma fácil e rápida aí de você encontrar quem que utiliza o monolog, tá? Eu até sugiro, caso você encontre isso no projeto, se você não tiver uma justificativa muito boa para usar assim, tá, com o monolog, então que você, né, realmente pegue e atualize ele para o log normal, o logs ali, o helper logs do Laravel, porque o próprio Laravel intermedia essa comunicação com o logger. Então, se amanhã, né, o Laravel desiste, não, agora a gente não utiliza mais monolog, a gente vai utilizar outra solução de log. Pô, você pode ficar na mão aí. Então, se você utilizar o helper ou utilizar a facade do Laravel ali, né, do Luminate, pô, tranquilo, você vai conseguir acessar o logger tranquilamente, porque o Laravel vai dar um jeito de suprir, né, a ausência do logger aí, perfeito? Então, fica essa dica aí. Você tem o monolog, não se esqueça, olha aqui o Upgrade Guide que você vai precisar seguir ali as instruções. Aí, a gente tem aqui em queues, tá? Para quem trabalha com jobs, com fila, tudo mais que no projeto Laravel. O que acontece? A gente vai precisar mudar, né? Porque teve métodos aí que foram depreciados. Então, a gente tem o método primeiro dispatch now aqui do bus, que deixou de existir, tá? Então, caso você tenha algum lugar que utilize esse dispatch now aqui do bus, que é um pacote de jobs, digamos assim, né? um busão aí, um grupo aí, né? De jobs. Então, caso você tenha, você vai ter que substituir isso aqui por bus dispatch sync, tá? Tranquilo? Só mudar isso. O restante vai continuar tudo. Quantidade de parâmetros que ele recebe, o suporte que ele tem para dar delay, coisas assim. Tranquilo, não vai mudar nada. E o dispatch now, que já vinha há um tempo aí sendo depreciado já no projeto, agora, em definitivo aí, ele saiu do ar, tá? Então, não tem mais dispatch now, agora é dispatch sync, tá? Se você quiser utilizar. Esse dispatch now era até uma forma de você chamar o job para ser executado nesse exato momento. O sync também faz isso, né? Da mesma forma que o now, e o sync até já estava disponível nos outros projetos Laravel aí há um tempinho. Então, basta seguir essa boa prática aí e alterar também, né? Buscar aqui no seu projeto, né? Ver se tem algum lugar que utilize o dispatch now ou o dispatch now aqui do bus e alterar eles aí para os seus respectivos métodos aqui, perfeito? Aí aqui vem uma outra mudança aqui no kernel, tá? Essa mudança que ela vai impactar mais projetos novos, que agora vão seguir esse novo padrão, mas basicamente basta a gente acessar o kernel aqui. Aí eu vou acessar aqui a app http kernel, então vamos lá, app http aqui, kernel, né? Perfeito? Aqui havia, né, esse root middleware, tá? Que era uma propriedade aqui, né, do nosso kernel. Esse root middleware mudou de nome, agora ele é um middleware alias, tá? Então basicamente a gente viria aqui, né, copiaria esse middleware alias e trocaria aqui para a gente ficar igual aí com o projeto novo Laravel, tá? Isso aqui não é uma atualização opcional, só que eu acredito que a longo prazo pode ser que a gente tenha umas próximas versões do Laravel, né, principalmente, a gente sinta algum impacto com isso aqui. Então, melhor remediar já está aqui já para ser atualizado, então vamos atualizar já para middleware alias. Aí aqui, para quem utiliza rate limit no seu projeto, né, que é aquele método para limitar a quantidade de requisições que você recebe, para quem utiliza agora, né, a closure que vinha aqui no método, você poderia passar, né, é claro, né, quando você seta um rate limit, agora ela pode retornar um valor aí, que é o valor que você definiu. Então aqui no caso que a gente tem uma closure, uma function aqui, né, anônima, que ela simplesmente retorna um array com example dentro, tá? E aí a gente vê aqui que o value, né, que era quem recebia esse rate limit, está aqui com example como retorno, tá? Então, bem simples aqui, ela só agora ela pode retornar, né, o retorno que você deseja aqui. Para saber se você tem isso no código ou não, basta você buscar realmente esse método, tá? Rate limiter já tem, busca dentro do seu projeto, e aí você vai conseguir ver se tem algum local que utiliza e se é necessário você fazer algum ajuste ou não na sua lógica, tá? O impacto dela aqui justamente está aqui como low, então é um impacto baixo, tá? Então é algo bem pouco aí para se preocupar. Aí tinha um método aí chamado redirect home. Esse redirect home se foi, que isso aí era um atalho aí que tinha para você conseguir redirecionar, né, para a página inicial, né, para home do seu projeto. Aí não existe mais esse redirect, tá? E aí onde você tiver, basta você explicitar aí, né, como redirect ao root, né, um redirect normal, e aí passar o nome da rota aí que você quer redirecionar. Então basicamente é isso, redirect home aí se foi. E para isso basta buscar dentro do seu projeto e ver se em algum lugar você utilizava isso. Aí havia aí um mocking, né, que estava depreciado já. Eu acredito, vamos ver que a gente vai encontrar ele aqui, ó. Aí encontrei ele, deixa eu ver se eu acho o arquivo.
trait, isso, aqui ó. Aqui ó, essa trait que ela já estava depreciada há um bom tempo, tá? No projeto Laravel, então eu tenho o projeto Laravel 9 que antes já tinha aqui a mensagem deprecated. Por conta disso, é muito provável que ela já nem estava em uso, já em lugar nenhum, tá? Se tinha, era provavelmente alguma coisa do Laravel mesmo, a gente pode até confirmar aqui, ó. Vendor, 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 tudo do Laravel, né? Então não vai ter nenhum impacto na nossa aplicação, essa mudança aqui, mas basicamente ela foi depreciada, e aí agora ele possui alguns métodos aí que você pode utilizar para substituir expect events, expect jobs e expect notification. Então tem aqui os métodos de transição aqui que você pode utilizar, por exemplo, um event fake, um bust fake ou um notification fake. Ambos são métodos fake que você consegue aplicar aí para substituir respectivamente esses daqui do mock application service, tá? Se você vem de um projeto muito antigo, às vezes pode ser que você até tenha alguma dependência, alguma coisa que você utilizava aqui desse mock application service. Mas se o seu projeto é Laravel 9 mesmo, muito provável que você não tinha nada. Então você não vai ter dificuldade aqui. De qualquer forma, vale a pena você checar, né? Ver se em algum lugar utilizava esse Mock Application Service. Aí teve uma outra mudança, tá? Que é para quem utiliza o Validation aí do Laravel. E aí, para quem utiliza o comando fail, tá? Agora ele deixou de retornar apenas uma mensagem quando dá fail. E aí ele retorna um objeto, tá? Então basicamente foi essa mudança. Por conta disso, é importante que você cheque todo lugar que você tem Validation aí do Laravel, tá? E aí um impacto desse fail aqui ter se mudado, né? É que, por exemplo, se você retornava, quando você validava, né, tirar a regra de validação, por exemplo, para name aqui, você validava direto via function aqui, né, uma closure aqui direto. Agora você vai ter que adicionar um array antes, tá, para englobar essa closure, tá, essa function. Porque senão vai dar erro, porque ele precisa que seja um array aí para ele transformar em objeto e assim retornar isso aí como resposta, beleza? Então, esse aí é o novo detalhe aqui para se utilizar o fail, né, nas validações do Laravel. Por fim aqui, o Laravel até recomenda aqui que você dê uma olhada no repositório do próprio Laravel, tá? Eu até vou deixar o link aqui na descrição. E aí no repositório dele é legal que você pode às vezes tirar alguma dúvida, sabe? Às vezes você quer ver, pô, mas será que estou fazendo certo isso aqui? Será que o Laravel tem isso? Né? Vou citar um exemplo aqui, a gente está aqui no próprio projeto Laravel. Estou na dúvida aqui como é que ficou o Composer do Laravel 10 aí, como é que está a nova versão, né? Então, basicamente, você pode clicar aqui em Composer JSON, né, no próprio GitHub, e aí você checar, né, o que está sendo aplicado, como está sendo aplicado, qual versão está sendo utilizada. Até mesmo se você falar, pô, preciso atualizar aqui, vou atualizar tal versão. Acho que eu vou aproveitar aqui, por exemplo, Laravel 6 está na 1.18. Deixa eu ver qual que está aqui no meu projeto. E aí aqui a gente está na 1.20, então a gente está mais atualizado aqui. Mas isso aqui pode servir de inspiração para você ajustar no seu projeto, até mesmo às vezes alinhar, pô, onde que eu coloco? Vou ter que colocar o Sanctum, mas o Sanctum eu coloco aqui ou coloco aqui embaixo, né? Coloco o Recurred Dev. Então, você consegue olhar aqui e servir de inspiração aí para você aplicar no seu projeto, tá? Além disso, né, uma coisa que a gente não falou aqui é que, por exemplo, maravilha, agora tem que utilizar o 8.1, né? Só que, e se você estava trabalhando com Laravel 6 e você estava na versão 8? O que você faz? Bom, para quem estava, né, trabalhando com Laravel 6 aí, ou está ainda, né? Mas que está utilizando a versão 8, basicamente vocês têm que vir aqui dentro do seu projeto, vir no Docker Compose YAML aqui. Aí aqui no Docker Compose, você vai vir aqui nos services, tá? Que estão dentro do Docker Compose. Aqui você vai encontrar o do Laravel, tá? No caso aqui é o Laravel Test, então a gente já encontrou aqui o serviço, perfeito? E aí aqui a gente tem dois lugares que a gente precisa olhar. Os dois lugares nesse meu projeto aqui estão no 8.2, perfeito. Mas se você está trabalhando na 8.0, provavelmente vai estar assim, ó. Então, Vendor, Laravel, Sale, Runtimes 8.0. Se não tiver na Runtimes, provavelmente vai estar na pastinha Docker, que vai estar aqui fora, porque você às vezes publicou já o Laravel Sale. Mas não tem problema, o importante é a versão. Então você vai vir nesses dois pontos aqui que vai estar 8.0, né? Vai editar os dois, né? E aí basta você trocar aí os dois aí para a versão 8.1 ou 8.2. Eu sugiro que você, se você está na 8.0, que você atualize para 8.1. Tá? Não vai tentar atualizar direto para 8.2. Mas se você já está na 8.1, às vezes você quer atualizar para 8.2, então já aproveita e já troca para 8.2 aí, perfeito? Trocou aqui, pronto. Nosso Laravel 6 já está pronto. Agora o que a gente vai fazer? Vou limpar aqui que agora a gente vai fazer o Laravel ser atualizado realmente. Primeira coisa que eu gosto de fazer é remover o nosso Composer Lock, tá? Então, basicamente eu dou um rm-rf Composer
lock, tá? Se eu não quiser deletar por aqui, pelo terminal, eu posso vir aqui, né, achar o arquivo, por exemplo, que eu já apaguei ele, então ele não está aqui. Mas se ele estivesse aqui, a gente só daria aqui um comando aqui de excluir aqui, ou um delete, né? Seleciona e dá um delete. Aí já apaga o arquivo do Composer Lock, tá? Para evitar que ele trave realmente aí alguma dependência, coisas assim. Outra solução também que você pode aplicar é apagar a vendor, tá? Então a gente poderia vir aqui na vendor também e dar um excluir permanentemente. Eu vou excluir, pronto. Já era a vendor, tá? Então, a gente já excluiu a vendor já nem está aqui na listagem nossa, podemos ver. Perfeito. E agora? Agora é a gente dar o nosso Composer Update, tá? Agora basta a gente rodar o nosso Composer Install. Se quiser rodar o Composer Update também, não tem problema nenhum, vai dar certo também os dois, tá? Agora, a gente só precisa aguardar aí a instalação do novo projeto Laravel. Instalamos, perfeito. Agora, está instalado. Agora vamos fazer o nosso, como a gente está utilizando Sail, né? Então eu vou limpar aqui, eu vou dar um Sail Build, tá? Lembrando que eu estou com um atalho aqui do Sail instalado, configurado aqui o alias. Se você não sabe configurar, dá uma olhadinha. Vou deixar um vídeo aqui nos cards aqui, tá? Ou comenta aqui na descrição, que aí eu mostro para vocês um vídeo aí com que eu falo como configurar o atalho aí do Sail, perfeito? E agora é aguardar o Docker buildar todo ele aí, né? Toda a versão, preparar toda a imagem e então subir nessa aplicação. Basta agora a gente aguardar. Assim que estiver pronto, eu volto aqui. Bom, terminamos aqui de compilar aqui a imagem aqui do Laravel Sail. Agora vamos dar um Sail Up. Direto aqui um Sail Up. Que daí eu consigo ver aqui também se vai acontecer algum erro. E, por exemplo, a gente teve um erro aqui na hora de execução do nosso Docker. Deixa eu confirmar que está tudo ok com o Docker. Bom, tinha dado erro aqui na minha execução aqui quando eu dei um Sail Up, tá? Aí o que eu fiz? Eu dei um Sail Down. Aí com isso derrubei toda a aplicação Laravel aí. E logo de cara aqui, no que eu dei um Sail Up, nosso projeto já subiu tranquilamente, tá? Vou dar uma dica até para vocês, caso vocês tenham problema aí, caso você tenha mudado a versão do seu Laravel Sail ali, estava na versão 8.0, a gente mudou agora para 8.1, 8.2, que seja, né? O que você pode utilizar? Você pode também utilizar aí, na hora que você for fazer o build, né? Não só utilizar o Sail Build, como também usar um menos cache aqui, tá? Aí você pode utilizar assim, que assim ele não vai utilizar cache para buildar as imagens Docker ali e para gerar todo o ambiente Laravel Sail. Então, digamos assim que ele vai fazer realmente do zero todo o seu projeto, tá? Então, no meu caso que já está rodando, então vou dar um Sail Up "-d". Vai subir aqui minha aplicação, já está no ar aqui. Então, vamos testar ela. Para testar ela, vou vir aqui no projeto, né? Laravel.test. Está no ar aqui a minha aplicação Laravel Sail, beleza? Podem ver aqui. Um detalhe, se você criar um projeto do zero Laravel 10, você vai ver que o tema default é o Tailwind, tá? Quando na verdade aqui ele está utilizando o Normalize. Por quê? Porque a gente vem da versão 9, da 8, lá para trás, que vinha com o Normalize, tá? Quando você faz o upgrade do projeto, não necessariamente você vai fazer o upgrade das views, das blades, tá? E é por conta disso que a gente não consegue perceber aqui no front do projeto Laravel que foi mudado, ou que tinha lá, por exemplo, no Upgrade Guide, né, que tinha a sugestão para a gente upar ou mudar ali o tema para o Tailwind, tá? Então, é uma dica aí, caso você tinha um projeto 9 ali vazio, né, vale a pena às vezes você já alterar também aí para o Tailwind, que é com certeza uma biblioteca bem mais robusta, bem mais performática aí, que hoje em dia tem muito exemplo na internet aí, que você consegue trazer aí de componentes para dentro dos seus projetos, perfeito? Bom, espero que você tenha conseguido fazer esse upgrade aqui comigo aqui, mão na massa aqui. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de comentar, pode deixar o comentário aí abaixo aí que a gente, se eu não conseguir responder no comentário, eu preparo até um vídeo para mostrar aí para a gente superar essas advertências, beleza? Mas o processo em si é simples, tá? Embora a gente tenha prolongado aí, demorado muito mais que os 10 minutos aqui que o próprio Taylor aqui colocou aqui no site do Laravel, mas acredito que você aí consiga fazer isso em muito menos tempo, tá? Principalmente por quê? Porque quando você vai trabalhar, vai fazer o upgrade do seu projeto, você já tem noção já do que tem ou não tem ali. Então, basicamente, é você buscar, ver no código, isso aqui tem, então vou lá e edito. Não tem, vai para o próximo. E assim por diante. As atualizações aqui, nenhuma assim é uma atualização, caramba, isso aqui é complexo demais, tá? A mais difícil aqui para mim, ao meu ver, é justamente aquela atualização que existe lá no Monolog, tá? Então, se alguém usava o Monolog realmente, com certeza vai ter problema ali, tá? Tirando ela, sim, outra atualização que vale a pena você dar uma olhada, né, checar aí que ela pode ter um impacto grande na sua aplicação, é a parte
do validator, tá? Do fail, tá? Que agora ele mudou o jeito de retorno. Então, vale a pena você dar uma checadinha aí, onde você utiliza o fail aí nas suas rules de validation, tá? Vem lá e ajustar aí para retornar um array sempre, não mais chamar sozinho ali uma função, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like aqui. Se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer e expandir, dominando o universo aí. E até o próximo vídeo.